Boa noite, igreja. Pode sentar. Vou pregar umas 2 horas mais ou menos. Olha, essa é a primeira igreja que você fala, vou pregar 2 horas, o pessoal, glória a Deus, tem lugar para, puxa vida. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, é padrão nosso, né, da Poema, a gente pergunta assim, você está feliz? Aí vocês são felizes, mas eu não vou perguntar porque vocês já responderam, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho muitos motivos para estar feliz aqui nessa noite. Porque eu preciso te falar uma coisa, a Rocha é uma das igrejas mais incríveis que eu conheço. E eu não estou falando isso para fazer mérito com os pastores dessa casa não, eu estou falando isso para você ter ciência do lugar que você está. Sabe por quê? Às vezes eu sento com algum marido que acabou de acabar o casamento acabou, e ele começa a chorar e fala, puxa pastor, eu perdi ela e era uma mulher incrível e não sei o que. Eu falo, cara, por que você não valorizou, se ela era tão incrível, por que você não valorizou quando você estava com ela? Por que você não cuidou dela? Por que você não amou ela? Por que você não fez tudo o que era possível, se essa mulher era tão incrível? Sabe, nós temos uma tendência às vezes a não valorizar o que nós temos, e nós apenas passamos a valorizar quando nós perdemos. Em nome de Jesus, ninguém vai perder a igreja, entenda o que eu quero dizer? Aqui eu não vejo como uma igreja que eu estou pregando, eu vejo realmente como uma família saudável, uma família incrível. Você está inserido aqui com um propósito. E sabe, eu digo isso com tanta propriedade porque quando eu falo que essa é uma das igrejas mais incríveis que eu conheço, não tem nada a ver com a estrutura dela, não tem nada a ver com a cidade linda que vocês estão, mas tem a ver pelo quanto eu vejo na mesa, na casa do pastor Fred, da Fabi, dos filhos, da família, o quanto eles são saudáveis. Sabe, eu vim aqui, eu e o Vande, e o quanto as nossas famílias têm sido honradas, cuidadas, e isso reflete o quanto eles têm cuidado com os deles. Então você faz parte de uma família, e eu quero dizer para você, honre isso, valorize isso, celebre isso. Fala, eu não tenho uma igreja, eu tenho uma família. Eu pertenço a uma família perfeita? Claro que não, existe uma família perfeita? Não, mas eu faço parte de uma família saudável. Eu faço parte de um lugar que come uma palavra boa. Eu faço parte de um lugar em que o Espírito Santo tem liberdade. Eu faço parte de um lugar que é palpável a presença de Deus. Amém? Vocês não têm ideia o que é pregar numa igreja que o Espírito Santo está amarrado em algum canto, escondido. Meu Deus do céu. Hein, Fred? É assustador. E aqui o peso é maior, porque ele tem tanta liberdade. Você fala, Espírito Santo, você está fazendo tudo com todo mundo, faz em mim também. Amém? Vamos para a palavra, o que eu vou pregar, gente? Meu Deus, o Vande criou uma expectativa, né? Ele não é muito meu amigo. Sabe, eu vim aqui eu acho que 3 anos atrás que eu ministrei nessa igreja. Só que antes de eu ter ministrado, eu vim várias vezes também com o Leandro. Eu lembro uma vez que eu vim, que era num outro ponto. Eu lembro que tinha as colunas no meio. Eu fiquei sentado assim atrás de uma coluna. Eu ficava assistindo o culto desse jeito assim. E a igreja era viva. A igreja me tocou. Só que quando eu cheguei aqui, eu não encontrei aquela mesma igreja. Não tem nada a ver com estrutura, tá? Eu encontrei uma igreja que não ficou parada naquele vinho novo que eles receberam aquele dia. Porque aquele vinho novo, ele ficou velho. E existe Deus, e Deus continua fazendo algo novo, derramando algo novo. E eu quero dizer para você que a minha oração, Senhor, onde eu me encaixo nos últimos dias? Senhor, me dá um melhor entendimento de como agir, me dá um entendimento desse tempo. Então se eu perguntasse para você nessa noite, o que Deus colocou nas suas mãos hoje para fazer, você saberia responder? O que Deus colocou hoje? Eu não quero saber o que Ele vai colocar amanhã, não. Eu estou perguntando o que Ele colocou hoje. E o meu desejo para você é que você saia daqui dessa noite entendendo e procurando e buscando qual é a ênfase de Deus para a sua vida hoje. Tem pessoas que já queimaram um evento, mas esfriaram. Tem pessoas que ano passado queriam mudar o mundo, mas hoje nem conseguem se sustentar. E eu creio que a palavra é uma palavra tão viva que ela nos provoca. A palavra, ela nos desafia a sair do mesmo, a realmente nós mudarmos o nosso entendimento. Romanos 12, versículo 2.
Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu entendo que a palavra está nos desafiando. Eu não consigo abrir a minha Bíblia e procurar na minha Bíblia uma zona de conforto, de conveniência, uma zona em que eu vou fazer o que é conveniente para mim, uma palavra que vai falar: ai Deus, eu quero ficar aqui, ó, gostosinho, não mexe com mais nada não. Deixa eu contar para vocês, eu me converti e acho que depois de 2 semanas que eu estava na igreja, eu não aguentei, eu já estava fazendo um monte de coisa. Passou acho que 1 mês, eu já tinha a chave da igreja, eu abri e fechava a igreja, fazia de tudo. Eu tinha 1 mês de convertido, tinha que confiar muito em mim, né? E quando foi 2012, eu fui o primeiro filho espiritual da Poema a ser consagrado pastor. Até então era só o pastor Leandro e o pai dele, o pastor José Barreto, que já era pastor de outro ministério. E eu lembro que foi uma surpresa tão grande que eu não esperava aquilo, eu não imaginava. Eu nunca orei para ser pastor, eu nunca busquei ser pastor. E simplesmente o Leandro, meu pastor, mas primeiro meu amigo, jamais faria isso comigo. E eu lembro que foi um culto, aconteceu tanta coisa e acabou o culto, e o Leandro falou: cara, Deus falou comigo para eu chamar você e a Laura para o ministério pastoral. Então até aí a história pode ser linda, maravilhosa. O problema é que eu cheguei em casa, depois de alguns dias até a ficha cair, eu comecei a orar. Falei: Deus, eu não quero isso. Deus, eu nunca orei para isso. Olha só, na minha oração eu falava: Deus, eu acho que o Leandro entendeu o Henrique errado, porque tem o Henrique Prado, que é um dos nossos pastores lá hoje. E eu falava: era o outro Henrique. Eu começava a citar nomes na minha oração, falava: Deus, deve ser o João, deve ser o Pedro, mas Deus, não é possível que o Senhor tenha isso. Então a minha oração para Deus é: Deus, eu não quero. O problema é que Deus tem oração que Ele não ouve, né? E tinha hora que eu não conseguia fugir. Então a minha oração, ela parou de ser Deus, eu não quero, e começou: Deus, não deixa eu estar numa situação que alguém saiba que eu sou pastor. Porque assim, se você é pastor, o pessoal descobre: você é pastor? Nossa, vem fazer um velório aqui. Não é? Ah, você é pastor? Nossa, tem um cara ali que ele está virando de ponta cabeça ali, uns barulhos estranhos. Tem como você fazer alguma coisa? Ou tem um casamento, você é pastor, não é? Faz casamento. Então a minha oração é: Deus, não deixa eu estar em situações que eu tenho que ser pastor. Então a minha oração começou a mudar, e em algum momento eu falava: Deus, eu não quero ser pastor, não deixa eu estar numa situação que eu sou pastor, mas se acontecer alguma coisa, Deus, vem comigo. Então a minha oração continuou mudando, amém? Porque não é possível a gente estar num lugar há tanto tempo e continuar orando do mesmo jeito. Não é possível. Então minha oração começou a evoluir. Eu falei: Deus, o Senhor já sabe de todas as coisas, e eu já sei também que não tem como fugir. Então é o seguinte, Deus, olha, se não tiver nenhum outro jeito, eu vou. Eu falava baixo com a esperança dele não ouvir, né? O problema é que ele ouve. E deixa eu falar para vocês, a minha oração hoje é falar: Deus, eu já deixei minhas opções lá atrás, eu já queimei minhas carroças, meus barcos, afundei meus barcos. Deus, o que eu tenho que fazer hoje para o Senhor? Deus, fala para mim o que o Senhor quer que eu faça, aonde eu tenho que ir, aonde o Senhor quer me usar. A minha vida é sua, eu já perdi ela há muito tempo, ela é sua. Eu quero dizer para você que às vezes nós estamos brigando com Deus, fazendo uma mesma oração, e a gente não consegue entender que Deus está falando: filho, vamos lá, você não está entendendo, eu tenho uma ênfase diária, eu tenho algo hoje para você está disposto a obedecer? Quando nós vemos a nossa Bíblia em Números 9, do versículo 15 ao 23, conta sobre a nuvem de Deus. Todos conhecem, acredito que a maioria aqui pelo menos. A nuvem era uma proteção para o povo. Durante o dia ela tirava o sol, que era muito escaldante e cansativo, e à noite, que era muito frio, havia uma coluna de fogo que esquentava o povo e protegia eles. Então, meu irmão, se você está no deserto, você queria estar debaixo da nuvem, é fato. Eu estou aqui, eu não sei o que eu faço, esteja debaixo da nuvem. Só que a nuvem, ela tinha uma característica muito importante, e a característica da nuvem ela não ficava parada no mesmo lugar. Um dos versículos diz: outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. A nuvem, ela se movia, ela não ficava parada.
Entenda que o deserto ele é uma escola de Deus para a nossa vida, mas o deserto não é um lugar para se morar. E o nosso problema é que às vezes a nuvem parou aqui e eu falo, olha, eu estou no deserto, mas a nuvem de Deus está comigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir um puxadinho. Vou construir um barraquinho aqui, ó, quarto, sala, cozinha. Vou morar aqui. Vocês conseguem imaginar o povo em que a nuvem se movia, eles paravam, armavam toda a tenda, e de repente a nuvem se movia, e meu irmão, larga o que se arrumou ali, ó, e corre atrás da nuvem. Quem ficava assim, nossa, olha que legal, olha, painel de LED, a nuvem está se movendo, meu irmão. Olha para o céu, vê o que Deus está fazendo, para onde Ele está te levando. Nós temos que reconhecer o tempo de Deus, o que Ele está fazendo hoje. E aí eu quero despertar você para realmente buscar, acordar o Senhor, perguntar, Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Algumas pessoas, elas não conseguem viver o dia que Deus colocou nas suas mãos, porque elas são escravas do passado. Deus deu hoje, eu fico olhando para ontem, nossa, mas ontem deu tudo errado. Mas mês passado, oh Deus, não permita que seu passado seja uma prisão. A culpa não pode mobilizar as pessoas, deixando escravizadas. Sabe, Deus tem um dia maravilhoso para você. Ele está falando, filho, vamos lá, eu estou com você. Deixa eu te contar uma coisa, filho. Lamentações 3, versículo 22. Quem não gosta desse versículo? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Deus está falando, filho, eu tenho uma coisa tão poderosa para você hoje, que a cada manhã as minhas misericórdias são renovadas. Eu tenho algo hoje para você. A santidade, meus amigos, eu aprendi quando me converti, que se alguém falasse, olha, eu sou santo, ele já estaria em pecado. Mas eu descobri no decorrer que a santidade ela é possível sim. Sabe como? Por via de arrependimento diário. Quando todos os dias eu dobro meu joelho, eu falo, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, eu preciso ser santo, me ajuda a melhorar nisso, eu preciso mudar isso daqui. Por via de arrependimento diário eu alcanço a santidade. Então nós estamos falando de um processo, eu não estou falando de um evento. O Guilherme Lima gosta muito de pregar isso. Quanto mais tempo eu demoro para escutar, para obedecer a Deus, mais tempo vai levar o propósito de Deus para acontecer. Às vezes nós demoramos para entender, e eu estou em um processo. E eu quero que você pense em qual parte desse processo você está. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Em Levíticos 8, versículo 35, a Bíblia diz que havia todo um processo, um protocolo, para se entrar na tenda da revelação. E quando o sacerdote, ele falava, olha, eu vou entrar na tenda da revelação, então você tem que passar pelo processo. Qual o primeiro momento do processo? Você tem que ser lavado. Então ele estava aqui, a tenda estava ali, eu vou ser lavado, então eu dou um passo, ó, pronto, fui lavado, estou pronto, troca suas vestes. Então ele trocava suas vestes. E agora é o momento, eu estou cumprindo todo o processo, e agora? Ofereça um holocausto. Ele oferecia um holocausto. E a Bíblia diz, como eu gosto desse versículo, que quando ele chega na porta da tenda da revelação, é quando você chega pronto, fala, Deus, é agora, é o meu momento, eu cumpri tudo o que o Senhor falou. Sabe o que a Bíblia diz? Esperai 7 dias e 7 noites para que não morrais. Meu irmão, aqui é morte para mim. Você faz tudo o que Deus falou, cumpre cada processo, daí quando você está aqui, falta um passinho, esperai 7 dias e 7 noites para que não morrais. Ah, como é difícil esperar. Como assim, Deus, eu fiz tudo o que o Senhor queria. Então só espera 7 dias, 7 noites. Só isso. Às vezes a gente está errando, porque nós estamos errando a estação de Deus. Nós estamos errando o que deve ser feito hoje. Deixa eu te explicar para ficar ainda mais fácil. Eu tenho 3 filhos, o Vitor tem 6, a Isabela tem 5, o Telzinho está aqui, tem 2, fez na semana passada. E faz alguns meses que o Tel começou a andar. Eu nunca esperei que ele levantasse do nada e saísse correndo. Algum pai esperou isso do filho? Não, né? Primeira coisa, ele levantou, começou a se apoiar nos móveis. Então ele começou a ameaçar dar um passinho. Então um dia ele deu um passo para frente, um passo para trás, 2 para o lado. Agora ele sabe andar. Na verdade eu pulei um estágio, né? Ele começou a engatinhar, desculpa. Quando ele começou a engatinhar, então ele começou a se apoiar nos móveis e dava um passo para cá, um passo para lá. Então ele começou a andar devagarzinho, com ajuda. De repente ele soltava a mão, começou a andar direitinho. E hoje você solta ele sai correndo, meio estrambelhado, mas sai correndo. Ele ainda está aprendendo a correr. Agora olha só que interessante, o Vitor, que tem 6 anos,
o que ele faz, gente? Como toda criança de 6 anos, ele corre para tudo quanto é lado. E se eu olhar ele engatinhando, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar: filho, levanta, levanta, você sabe engatinhar, você sabe correr, desculpa, por que você está engatinhando? Sabe qual é o nosso problema? A gente está na igreja e é hora da gente engatinhar, e Deus está falando: filho, engatinha. Eu não espero que você corra, eu não espero que você dê pulo, eu só espero que você engatinhe. Eu só espero que depois disso você dê a mão para alguém e comece a dar os passos mais firmes, e eu estou com você. Mas o problema é que a gente quer cortar o processo e fala: não, Deus, eu vou correr, e toda vez que você tenta correr, tropeça e dá de cara no chão. Agora, sabe o que é o mais terrível para mim? São aqueles que sabem correr há muito tempo, mas estão engatinhando. É aquele que sabe correr, Deus já aprendeu, Deus já moeu, já fez tanta coisa. Eu sei correr, mas pastor, dá a mãozinha para mim, eu quero andar juntinho aqui, ó, porque eu estou com medo. O que Deus está fazendo com você? O que você já passou? Qual a ênfase de Deus? Talvez Deus está falando: vamos lá, é hora de caminhar. Você já passou o ponto de engatinhar, mas agora você sabe caminhar, então vamos lá, eu vou te ensinar a correr, vamos correr. Qual é a ênfase de Deus? Olha só, a oração do Pai Nosso, ela é tão rica. Em Mateus 6, versículo 11, a Bíblia diz: o pão nosso de cada dia nos dê amanhã. É isso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe o que significa? É: Deus, eu quero comer um pão fresco. Deus, eu não quero comer um pãozinho de ontem. Eu não sei qual a sua comida favorita, mas de verdade, se eu gosto de parmegiana. Gordinho, né? Gordinho é um negócio terrível. Eu e o Brunão, a gente é especialista. Brunão Morado, especialista em parmegiana. A gente descobre que tem um lugar que tem parmegiana, a gente vai lá para experimentar e fazer a nossa análise crítica. Nós somos exigentes. E daí, a parmegiana, ela é incrível naquele dia. No outro, quando sobra, dá uma esquentadinha e come, né? Dá um jeito. Mas e depois de 2 dias? E depois de 3? Será que dá para comer? Eu quero dizer para você que a Bíblia, ela nos ensina o modelo de como comer um pão fresco. Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a porta e busca o Senhor em secreto. A Bíblia diz: ei, busca o Senhor no secreto e Ele vai te dar um pão fresco. Ele vai te dar algo fresco. Sabe quando você chega na padaria e o pão está tão quentinho, você não quer nem esperar chegar em casa para comer, você já vai comendo um pouco no caminho. Agora imagine que você entra no Mateus 6,6, é quando você vai na padaria e o padeiro olha para você: ei, peraí, Henrique, eu tenho um pão especial para você. Eu tenho um que eu fiz para você. Ninguém mais pode comprar, ninguém mais vai levar, porque é seu. Meus irmãos, Deus tem uma comida fresca. E às vezes a gente quer comer uma comida requentada. A gente quer comer uma coisa velha. Porque olha, eu participei lá de uma conferência e foi incrível. Aleluia, o vinho novo de ontem, ele ficou velho hoje. Deus quer dar um vinho novo para você hoje. Sabe, tem gente às vezes que vive de profecia dada há anos, mas não consegue caminhar rumo a ela. Tem gente que está lá: não, pastor, Deus falou para mim que eu vou gravar um CD. Eu falo: meu irmão, já acabou o CD, você está ultrapassado. Eu lembro, gente, eu semeei o meu carro um dia para a igreja, e daí o pastor Paulo Subirá foi pregar na Poema, e acabou e levou o CD de pregação dele, e eu comprei vários. E quando eu peguei aquilo, eu falei assim: nossa, eu vou ouvir as pregações dele. Quando cheguei em casa, eu falei: onde que eu vou ouvir? E eu não tenho aparelho em casa, toque CD. Meu carro eu semeei, que era o único lugar que tinha. Onde que eu vou ouvir essas mensagens? Não tem como. Vou pedir emprestado o carro de algum irmão para poder ouvir a pregação. Sabe, a nuvem andou, e às vezes a gente está pensando: nossa, eu tenho saudade, Fred, lá daquela antiga igreja lá, sabe? Todo mundo juntinho, a gente fazia um churrasco, e estava todo mundo, como era legal. Eu quero dizer para você que de verdade, não importa o que aconteceu ontem, as suas respostas erradas e as certas também, eu quero dizer para você que hoje Deus tem algo fresco, e Deus quer levar você a viver num novo nível. Deus quer te levar e te impulsionar e falar: vamos lá, filho, vamos lá. Olha só, meu pai
Meu pai ele torce para um time, eu não vou falar, não está sendo gravado, né, transmitido? Tá, não vou falar o nome do time. Meu pai torce para um time e teve uma época que eu acompanhei ele em vários jogos desse time. E esse time estava na Série B de um campeonato paulista. E daí tinha um ano que subia um para a Série A. Ele acabou em segundo. No outro ano, eu acompanhando meu pai, assistindo jogos, subia 2, ele acabou em terceiro. Daí o último ano que eu acompanhei esse time, subia 4, eu falei, agora vai. Quase que eu falei o nome do time. Agora vai. Ele acabou em quinto. E eu falava, pai, não é possível, eu não acredito mais nesse time. Não dá. Não, mas ele vai, porque olha, porque trocou. Meu pai, em relação a esse time, ele é o cara mais positivo que eu conheço. Trocou o técnico, contratou o fulano de tal. Eu falei, nunca ouvi falar, mas contratou o fulano de tal. E outro dia eu cheguei em casa para um almoço em família. Ele tinha acabado de voltar do jogo. Eu falei, ei, pai, Taubaté ganhou. Eu falei o nome do time. Então, Taubaté ganhou. Ele falou assim, nossa, que jogão, filho, que jogão, você tinha que ver. Não tinha bola perdida, o cara cobrava o escanteio, corria para cabecear. Que jogo, ganhou? Perdeu de 3-1. Daí eu falei, pai, esse aí é aquele famoso time, né? Jogou como nunca, perdeu como sempre. E sabe que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu já vi tanta gente participar de conferência, de mover e chapar na presença de Deus como nunca, mas voltar para a mesma vida de sempre. Receberam, pularam, é isso, conta comigo, pastor, nós vamos saquear o inferno, nós vamos fazer a obra, minha família vai estar aqui, e no outro dia voltou para a mesma vida de sempre. Será que é isso que é ao cumprir a vontade de Deus? Sabe, o futuro está nas mãos de Deus, mas ele é influenciado pela sua decisão, a minha decisão hoje. E cada vez que eu cumpro o que ele tem me pedido, eu tenho certeza que amanhã eu estarei mais próximo do propósito dele de cumprir todas as vontades. É que a gente quer cortar caminho, então está lá o nosso propósito, a vontade de Deus está ali. Eu quero, Deus, como é que eu dou um pulo até lá? E Deus está falando, filho, é só um passinho que você tem que dar hoje. Aleluia, é só um passinho, só dá um passo. Eu não quero muito de você não, é só um passinho rumo ao meu propósito. Sabe qual é o nosso problema disso? É que às vezes a gente acha que o que Deus vai falar para nós é algo mirabolante. E às vezes ele pede uma coisinha muito simples. Às vezes ele fala assim, meu filho, pede perdão para aquela pessoa. Sabe, a ênfase diária de Deus, ela é maior do que a gente pode mensurar, porque às vezes num pedido simples, numa direção simples de Deus, a cura em nós, a libertação em nós. Às vezes a falta de perdão que está nos consumindo, Deus fala, vai lá e pede perdão, mas a culpa não é minha, Deus. Eu não quero saber de quem é a culpa. O mais espiritual é o que pede perdão primeiro, fica a dica, tá? É sempre o mais espiritual, é sempre o mais maduro que vai por baixo primeiro. Então às vezes Deus está falando, vamos lá, eu quero que você dê um abraço hoje em tal pessoa. Não é possível, isso não foi Deus que falou para mim não. A gente espera que Deus fale uma coisa, não, Deus falou para mim que eu vou subir no monte, vou voar, a gente espera isso, e às vezes Deus está falando, sai para jantar com a sua esposa, compra uma caixinha de chocolate para ela. Às vezes é simples, Deus não faz isso, não faz? É simples, o Vande falou, lava a louça. Igreja, deixa eu falar para vocês. E está ardendo para alguém, né? Êxodo 16, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Disse, porém, o Senhor a Moisés. O povo está no deserto. O povo está necessitado de Deus, está carente de Deus. Falou, Deus, nós precisamos do seu cuidado. Então Deus diz para Moisés, olha o que Deus fala. Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. E com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Esse versículo parece ser simples, né? Mas deixa eu te explicar.
Imagina um cara mais fortinho assim que nem eu, né? No deserto. Começa a chover pão. O que você pensa? Vou pegar o pão de hoje. Mas, como eu estou no deserto, é melhor garantir o pão de amanhã. E gente, eu vou pegar mais o pão do final de semana. Mas acho que eu vou pegar também o outro aqui. Sabe o que acontece? Às vezes a nossa falta de fé, a gente quer armazenar a coisa que Deus falou para não armazenar. Deus falou para a gente pegar a coisa. Deus falou: filho, deixa eu te contar uma coisa. Imagine Deus falando no seu ouvido: para de pegar pão para a semana toda. Todo dia vai chover pão. Todo dia vai ter milagre. Eu estou com você. Todos os dias eu estou com você. É todos os dias. A maneira de Deus testar o povo é falar: vamos ver se eles creem em mim ou não. Todo dia vai chover pão, mas eles têm que comer o pão diário. Mateus 6,12. Senhor, dá o pão de cada dia. É o pãozinho de cada dia. Deus não quer que ninguém coma nada velho. Deus não quer que ninguém coma nada embolorado. Deus quer te dar algo fresco. E esse algo fresco vem quando todos os dias. A palavra diz em Levítico 6, do 8 ao 13. A função do sacerdote, meus irmãos, era colocar lenha todos os dias, para que a chama não apagasse. A minha função e a sua função para garantir o pão é todos os dias falar: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui no meu sacerdócio, no meu relacionamento contigo. Deus, me dá um pãozinho fresco. Eu não dependo simplesmente, eu só como pão de domingo a domingo, ou de quinta a quinta quando eu vou no culto. Deus está falando: eu quero te dar pão na sua casa. Eu quero te dar pão todos os dias. Mas você tem que buscar. E quando eu como esse pão, é quando eu falo: Deus, agora eu estou entendendo. Agora o Senhor está me dando o sustento necessário, a força necessária, a coragem necessária para eu cumprir o que o Senhor tem para mim hoje. Vocês acham que eu nunca senti medo do que Deus queria fazer? Às vezes Deus falou: vou fazer isso. Não é possível. Deus, usa outro. Eu já fiz essa oração. Já fez também essa oração, gente? Usa outro. Deus fala: não, eu estou dando para você. Esse pãozinho é fresquinho para você. A provisão de amanhã vai chegar amanhã. Mas o que cabe a nós é o que Ele colocou nas nossas mãos hoje. Meus irmãos, as nossas escolhas e respostas de hoje determinam a igreja que nós seremos amanhã. E por isso eu tenho que olhar todos os dias para a palavra de Deus, porque existe um plano mais alto do que você pensava. Existe mais do que um culto durante a semana. Enquanto o louvor sobe aqui, deixa eu contar uma história para vocês. Teve um dia que eu fui levar o Danduque, ele estava indo embora para a América. E ele chegou lá e o voo dele atrasou, aconteceu alguma coisa, ia ser só daqui 3 horas. E ele falou: puxa, e agora vou ter que ficar aqui. E eu fiquei triste por ele, mas eu fiquei feliz por mim, porque eu falei: não, eu vou receber algo a mais aqui. Mas eu falei: puxa, Dan, sacanagem, né? E o Dan falou algo para mim que ele vive. Ele falou assim: Henrique, daquele jeitão inglês dele muito legal, fácil de entender. Eu vou te falar uma coisa, eu faço 3 coisas todos os dias. A primeira coisa que eu faço é um momento que eu adoro o Senhor. Eu adoro quem Ele é. Eu adoro. Eu adoro a Ele por tudo que Ele é na minha vida, por tudo que Ele faz. A segunda coisa é ler a palavra dEle, meditar, estudar a palavra dEle. Eu faço isso todos os dias. E eu já curioso, qual é a terceira coisa, Dan? A terceira coisa é que eu semeio algo todos os dias. Às vezes eu semeio algum dinheiro, às vezes eu semeio algum tempo para ajudar alguém, uma carona, uma peça de roupa, mas todos os dias eu semeio. E ele falou assim: você sabe por quê? Eu já: por quê? Porque todos os dias eu colho algo diferente. Deixa eu falar para vocês, às vezes a gente quer que Deus vire o nosso dia de uma forma absurda. E a nossa fidelidade aos dias naturais transformam eles em sobrenaturais. Quando eu sou fiel a Deus, falo: Deus, o que o Senhor tem para minha vida hoje, o que o Senhor quer que eu faça hoje, eu vou fazer. Fica de pé, só para parecer que vai acabar.
Eu carrego um testemunho no meu coração. Em 2009, quando eu me converti, nós recebemos o pastor Tadeu Pereira, surfista, foi vice-campeão brasileiro de surf. E hoje ele tem um trabalho, ele evangeliza os surfistas, ele tem uma igreja incrível em Ubatuba. E ele contou um testemunho que me marcou muito. E ele falou assim: eu vou contar um testemunho, eu quero que você se coloque nessa história. Um dia num culto como esse, num culto legal, incrível, eu e você fomos para a igreja. Só que ao mesmo tempo em que eu fui na igreja, eu vou me colocar nessa história. Eu fui na igreja, um morador de rua, desviado, alguém que viveu a vontade de Deus, o propósito dele por muitos anos, mas começou a perder tudo, errou em muita coisa. Ele começou a perder tudo que ele tinha, começou a perder a família, perdeu o emprego, ele perdeu tudo, qualquer coisa que ele pudesse se sustentar. Abandonou a fé e começou a viver como morador de rua. E depois de muitos anos ele falou assim: eu nem quero mais meu nome, eu não quero mais lembrar do meu nome. Então ele falava para todo mundo que o nome dele agora era Casa Velha. Ele falou assim: meu nome é Casa Velha, e quando chegava eu sou Casa Velha. Então o pessoal de rua conhecia algum restaurante ou outro, ajudava ele a dar uma comida, conhecia ele como Casa Velha. E ao mesmo tempo que aquele culto começou, esse morador de rua entrou numa casa abandonada. Ele entrou e fez uma oração, falou: Deus, eu não tenho nada, o Senhor já se esqueceu de mim. Deus, eu quero morrer aqui nessa noite. Eu vou me enforcar e eu quero morrer, porque ninguém sabe de mim, ninguém lembra de mim, até o Senhor esqueceu de mim. Então agora volta, esse pastor estava no culto, era mais um culto, talvez mais um dia da semana. Eu vim numa quinta, é como outra qualquer. Então ele adorou o Senhor, estava lá, escutou uma palavra, e quando acabou o culto ele entrou no carro dele, e ele indo embora, ele falou: Deus, eu queria que algo diferente acontecesse hoje. Hoje foi só mais um culto, só mais um dia. E ele falou que ele pegou o carro e quando ele estava indo, chegou numa rotatória que ele tinha que virar para a esquerda, que era para a casa dele. Ele sentiu o Espírito Santo falando muito forte: vira para a direita. E eu lembro que eu tinha acabado de me converter, e quando eu vi isso eu falei assim: então Deus é GPS, vira para a direita. Ele virou para a direita e falou: Deus, o que o Senhor quer? Às vezes é muito simples, meu irmão, é só virar o carro para um lado. É tão simples, né? Vira agora para essa, entra nessa rua aqui, anda até o final dela. Ele foi dirigindo até a hora, o Espírito Santo falou para ele: para. Ele parou, ele desceu, e era uma rua que tinha muito mato, e tinha uma casa abandonada, destruída. O Espírito Santo falou assim para ele: olha para essa casa, Tadeu, olha para essa casa e profetiza sobre ela. Ele falou: Deus, como assim? Só me obedece. Ele parou no frente da casa. Casa Velha, Casa Velha, Deus me trouxe até aqui para dizer para você que você é morada do Espírito Santo, e que essa Casa Velha, Ele quer reformar inteira. Ele quer fazer uma casa nova, Ele quer trocar tudo, quer fazer uma nova pintura e te fazer uma morada nova do Espírito Santo. Levanta a Casa Velha, eu profetizo em nome de Jesus. Aquele cara sai chorando do lugar. Ele fala: cara, eu vim aqui para morrer, e Deus trouxe você aqui. Deixa eu falar para vocês, às vezes é simples, vou estar falando para você uma coisa tão besta. Não é possível. Deus está falando: vira aqui, dá um abraço naquela pessoa, semeia o seu brinco para ela. Às vezes é tão simples que a gente fala: não é possível, que é Deus falando. Eu quero dizer para você que a ênfase de Deus, quando Deus está falando: ei, eu tenho algo fresco para você, é o que te alimenta, te dá força, te dá ousadia e coragem para cumprir a palavra de Deus. Se Deus está te falando uma coisa há muito tempo, come do pão dele e fala: Deus, eu estou aqui com coragem e ousadia para cumprir a tua vontade, em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, aquilo que o Senhor tem falado há muito tempo, aquilo que o Senhor tem desafiado muitos aqui a viver, aquilo, Senhor meu Deus, que alguns têm medo, alguns têm dúvida, Senhor, traz ousadia, traz coragem para cumprir a Tua palavra. Se for para virar numa rua, que Ele vire. Se for para ligar para alguém agora e pedir perdão, que Ele ligue. Se for para passar, se for para fazer o que for, traz, Senhor meu Deus, coragem em nome de Jesus. Que possamos ser uma igreja que dia após dia cumprimos a Sua palavra, que dia após dia crescemos e amadurecemos, para que a expansão do reino de Deus seja ainda mais poderosa para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Não é só um culto, Senhor, não é só mais uma palavra, Senhor, não é só mais um pãozinho que o Senhor tem para mim hoje, mas o Senhor vai fazer chover pão todos os dias, o Senhor vai operar milagre todos os dias. Então que eu tenha a fé e a certeza que o Senhor está cumprindo, o Senhor está cuidando diariamente da minha vida, em nome de Jesus. Nos leva às casas velhas, nos leva às casas que o Senhor quer fazer morada, em nome de Jesus.